O grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem ganhado protagonismo significativo na arena internacional nas últimas décadas. Originalmente uma coalizão de economias emergentes com o objetivo de promover cooperação econômica e política, o bloco hoje é visto como uma alternativa crescente aos tradicionais centros de poder ocidental. Recentemente, a inclusão de 34 novas nações ampliou ainda mais a influência do grupo, consolidando-o como um polo de atração para países que buscam diversificar suas alianças e fortalecer a integração regional. A expansão dos BRICS não é apenas numérica, mas estratégica. Essas novas adesões representam países de diferentes continentes e perfis econômicos, muitos deles ricos em recursos naturais, com mercados em desenvolvimento e potencial para fortalecer cadeias produtivas regionais. O bloco passa a ser um fórum para negociações multilaterais mais inclusivas, menos dependentes dos interesses dos países ocidentais. A importância geopolítica dos BRICS cresceu junto com a percepção global de um sistema internacional em transformação. Desafios como a pandemia, tensões comerciais e disputas diplomáticas entre grandes potências reforçaram o interesse de países em buscar alternativas para o multilateralismo tradicional, percebido como dominado por interesses restritos. Com a ampliação, o BRICS reforça sua posição de contraponto à hegemonia do dólar e das instituições financeiras globais dominadas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial. O lançamento de iniciativas próprias, como o novo Banco de Desenvolvimento, mostra a intenção de criar mecanismos financeiros autônomos que atendam melhor às necessidades dos membros. Este novo momento do BRICS representa uma transformação na dinâmica das relações internacionais, onde a integração econômica e política entre países emergentes ganha corpo e força. A ampliação do bloco é um sinal claro de que o mundo multipolar está se consolidando e os BRICS estão na vanguarda dessa nova ordem global. Capítulo 2. Os 34 novos membros. Diversidade e desafios. A recente inclusão de 34 novos países nos BRICS trouxe à tona uma diversidade inédita de economias, culturas e interesses. Essa expansão sem precedentes amplia a representatividade do bloco, porém impõe também desafios complexos para a governança e coordenação interna do grupo. A heterogeneidade dos novos membros, que variam de nações africanas a países da Ásia e América Latina, exige um esforço para encontrar consensos em questões-chave. Muitos dos países que ingressaram possuem economias emergentes em diferentes estágios de desenvolvimento. Alguns são grandes exportadores de commodities, enquanto outros têm setores industriais em crescimento ou economias baseadas em serviços. Essa diversidade econômica pode ser um ponto forte, pois amplia o leque de oportunidades para cooperação e desenvolvimento conjunto, porém dificulta a formulação de políticas uniformes. Além disso, os novos membros trazem demandas específicas relacionadas à infraestrutura, financiamento, segurança e comércio. O desafio para o BRICS é construir um mecanismo que consiga equilibrar esses interesses e promover projetos que beneficiem o conjunto sem gerar conflitos internos. Outro ponto importante é a ampliação geográfica, que agora inclui países de várias regiões, aumentando a complexidade das negociações políticas e a necessidade de diplomacia ativa para manter a coesão do grupo. A inclusão de novos membros também pode alterar o peso relativo dos países fundadores, levando a uma redefinição do protagonismo dentro do bloco. Por fim, a entrada dos novos países traz a expectativa de fortalecimento da voz do Sul global na governança mundial. No entanto, a capacidade do BRICS de transformar essa diversidade em um ativo dependerá da habilidade dos seus líderes em gerir a complexidade e construir um projeto comum de longo prazo. Capítulo 3. Impactos econômicos da ampliação do BRICS. A entrada de 34 novos países nos BRICS tem potencial para modificar significativamente o panorama econômico global. A ampliação do bloco representa a criação de um mercado ainda maior, com uma população combinada que ultrapassa bilhões de pessoas e vastas reservas de recursos naturais, tecnologia e capital humano. Essa dimensão reforça o papel do BRICS como uma força capaz de influenciar cadeias globais de valor e comércio internacional. Do ponto de vista econômico, a ampliação pode acelerar investimentos em infraestrutura, energia e tecnologia dentro dos países membros, criando sinergias que favorecem o desenvolvimento sustentável. O fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento, com maior capital e alcance, permitirá financiar projetos em setores prioritários e reduzir
reduzir a dependência de instituições financeiras tradicionais. A diversificação do bloco é outro fator positivo, pois amplia a base econômica, reduzindo vulnerabilidades a choques específicos. Países exportadores de commodities, industriais e de serviços agregam valor e complementam-se, possibilitando a criação de cadeias produtivas regionais mais robustas e menos dependentes do Ocidente. No entanto, a integração econômica enfrenta desafios, como diferenças em níveis de desenvolvimento, infraestrutura deficiente em alguns membros e disparidades regulatórias e institucionais. A harmonização de políticas comerciais e financeiras exigirá esforços contínuos e diplomacia econômica apurada. A ampliação também pode pressionar os países membros a acelerar reformas internas para melhorar a competitividade e transparência, atraindo investimentos estrangeiros diretos. Em suma, o fortalecimento econômico do BRICS com os novos membros pode desafiar o atual equilíbrio global, promovendo um mundo mais multipolar e menos centrado nas economias tradicionais. A incorporação de 34 países aos BRICS não transformou apenas o grupo em termos econômicos, mas também redesenhou seu papel geopolítico. A diversidade política dos novos membros traz uma gama de sistemas governamentais, interesses diplomáticos e posicionamentos regionais que aumentam a complexidade da governança interna. Para manter a unidade e efetividade do bloco, o BRICS precisará ajustar sua dinâmica política, fortalecendo o diálogo e a cooperação. Com diferentes prioridades e desafios nacionais, os países integrantes terão que investir em mecanismos de negociação mais flexíveis e inclusivos. A construção de consenso será mais difícil, pois as decisões precisarão acomodar realidades que vão desde democracias consolidadas a regimes autoritários, além de nações com desafios internos significativos. Além disso, o papel do bloco na arena internacional se amplia. O BRICS passa a atuar com maior peso em fóruns multilaterais, como a ONU e a OMC, defendendo uma agenda que privilegia o desenvolvimento sustentável, a soberania nacional e a reforma das instituições globais. Essa nova configuração pode estimular maior cooperação entre os países em temas como segurança, mudança climática e comércio justo. A diversidade política pode ser também uma vantagem estratégica, oferecendo múltiplos canais diplomáticos e aumentando a capacidade do bloco de mediar conflitos e promover soluções multilaterais. No entanto, o risco de fragmentação permanece, especialmente diante de crises internas ou divergências externas. Em resumo, a nova configuração política dos BRICS exige liderança pragmática e diálogo constante. O desafio será balancear interesses e fortalecer uma visão comum que projete o grupo como ator sólido e confiável no cenário internacional. Capítulo 5. A nova geopolítica do Sul global. A expansão dos BRICS reforça a emergência do Sul global como protagonista nas relações internacionais. Com 34 novos países de várias regiões, o bloco passa a representar uma parcela ainda maior da população mundial, dos recursos naturais e do dinamismo econômico, desafiando a hegemonia tradicional do norte global. Essa nova geopolítica reflete a busca por maior autonomia e voz nas decisões globais. Países em desenvolvimento, historicamente marginalizados, agora têm uma plataforma para reivindicar reformas na arquitetura financeira internacional e defender princípios de não interferência e respeito às soberanias nacionais. A cooperação entre países do Sul permite compartilhar experiências sobre desenvolvimento econômico, combate à pobreza, educação e saúde, promovendo uma agenda que valoriza o crescimento inclusivo e sustentável. Além disso, o bloco fortalece sua influência em negociações comerciais e ambientais globais, colocando pressão para que temas cruciais sejam tratados com mais justiça e equilíbrio. Entretanto, a diversidade dos membros implica também desafios na construção de uma estratégia geopolítica unificada. Os interesses regionais e alianças externas podem gerar tensões internas, exigindo diplomacia habilidosa para manter a coesão. O Sul global, com os BRICS na vanguarda, sinaliza uma nova era onde o poder é menos concentrado e mais distribuído. Essa mudança pode promover um sistema internacional mais representativo, onde múltiplas vozes e interesses são reconhecidos e respeitados. Capítulo 6. Infraestrutura e investimentos. O motor do BRICS expandido. Uma das maiores promessas da ampliação do BRICS está na potencial aceleração dos investimentos em infraestrutura. Com novos membros que enfrentam déficits significativos em transporte, energia, telecomunicações e saneamento, o bloco tem a oportunidade de canalizar recursos para projetos que impulsionem o crescimento e integrem as economias locais.
O novo Banco de Desenvolvimento, NBD, criado pelo BRICS, é uma peça-chave nesse processo. Com maior capital e uma carteira de projetos ampliada, o banco pode financiar iniciativas que promovam a conectividade regional e a modernização das economias. Esses investimentos têm efeito multiplicador, gerando empregos, melhorando a logística e atraindo investimentos privados. Além disso, a cooperação técnica entre os países membros facilita a transferência de tecnologia e conhecimento, contribuindo para a capacitação local e o desenvolvimento sustentável. Projetos conjuntos também podem fortalecer a integração econômica, facilitando o comércio e o fluxo de bens e serviços. No entanto, os desafios são grandes. A burocracia, os riscos políticos e a necessidade de alinhamento regulatório podem atrasar ou complicar a implementação dos projetos. A capacidade dos países de planejarem e gerirem essas obras com eficiência será determinante para o sucesso do bloco. Em síntese, a expansão do BRICS cria condições para que a infraestrutura se torne um motor de desenvolvimento compartilhado, fortalecendo a competitividade dos membros e aumentando o impacto global do grupo. Com a ampliação do BRICS para incluir 34 novas nações, as relações comerciais internacionais ganham uma nova dinâmica. O bloco, que já representava uma parcela significativa do comércio global, agora possui uma base ainda mais diversificada e robusta para negociações e parcerias. Isso fortalece a capacidade dos BRICS de influenciar regras e acordos comerciais em nível global. A integração dos novos membros abre espaço para o desenvolvimento de acordos comerciais preferenciais dentro do grupo, que podem reduzir barreiras tarifárias e facilitar o comércio intrabloco. Essa estratégia visa fortalecer as cadeias produtivas regionais, reduzir a dependência de mercados tradicionais e diversificar parceiros econômicos. Além disso, o BRICS está atento às tensões comerciais globais, especialmente entre grandes potências, buscando construir um modelo mais cooperativo e menos protecionista. O bloco defende a manutenção do sistema multilateral de comércio, promovendo negociações que levem em conta as necessidades e particularidades dos países em desenvolvimento. Outro aspecto importante é o incentivo ao comércio de bens e serviços estratégicos, que podem gerar sinergias e agregar valor para os membros. A troca tecnológica, por exemplo, pode ser facilitada com acordos específicos, promovendo inovação e competitividade. Contudo, a heterogeneidade econômica dos membros pode ser um obstáculo para a harmonização de políticas comerciais. Países com diferentes níveis de desenvolvimento e interesses comerciais terão que negociar cuidadosamente para evitar conflitos e desequilíbrios. Em suma, o BRICS ampliado tem potencial para se transformar em um importante bloco comercial, capaz de redefinir fluxos globais e fortalecer a economia dos países em desenvolvimento. Capítulo 8. Desafios e oportunidades da integração tecnológica. A integração tecnológica entre os países dos BRICS, especialmente após a ampliação, é um campo cheio de oportunidades e desafios. O avanço tecnológico é fundamental para a competitividade econômica e para enfrentar desafios globais como a mudança climática, saúde pública e segurança cibernética. Os países membros possuem níveis variados de desenvolvimento tecnológico, o que exige um esforço coordenado para promover a transferência de tecnologia e o desenvolvimento conjunto de inovação. Essa integração pode acelerar a digitalização, melhorar a infraestrutura de telecomunicações e promover o acesso à internet em regiões ainda pouco conectadas. O compartilhamento de conhecimento e pesquisa conjunta em áreas estratégicas, como inteligência artificial, energia renovável e biotecnologia, é um dos pilares para o fortalecimento do bloco. Investimentos conjuntos em centros de pesquisa podem gerar produtos e soluções adaptadas às necessidades dos países membros. Por outro lado, há desafios relacionados à proteção da propriedade intelectual, segurança da informação e desigualdade no acesso à tecnologia. Garantir que os benefícios tecnológicos sejam distribuídos de forma equitativa entre os membros será essencial para evitar disparidades internas. A cooperação tecnológica também pode ter um impacto direto no desenvolvimento econômico e social dos países do BRICS, impulsionando setores produtivos e melhorando a qualidade de vida da população. Assim, a integração tecnológica representa uma oportunidade estratégica para consolidar o BRICS como um polo de inovação global, desde que haja compromisso político e investimento adequado.
Simplificado. Capítulo 9. A influência dos BRICS nas instituições financeiras globais. A expansão dos BRICS para 39 países intensifica a influência do bloco nas instituições financeiras globais. Historicamente dominadas pelo Ocidente, essas instituições, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, têm enfrentado críticas por políticas consideradas inadequadas para as necessidades dos países em desenvolvimento. Os BRICS buscam criar alternativas que ofereçam maior autonomia e flexibilidade financeira. O novo Banco de Desenvolvimento, NBD, é um exemplo claro desse esforço, ampliado para atender a um conjunto mais amplo de membros com diferentes demandas. Com maior representatividade, o bloco pressiona por reformas que tornem o sistema financeiro internacional mais justo e inclusivo. A ampliação permite maior poder de negociação para países emergentes, fortalecendo a defesa de políticas que favoreçam o crescimento sustentável e a redução das desigualdades. Além disso, o fortalecimento do comércio e da cooperação financeira intra-BRICS pode reduzir a dependência do dólar e das instituições tradicionais, promovendo a internacionalização de outras moedas, como o yuan chinês e o real brasileiro. Ainda assim, a influência dos BRICS nessas instituições depende da capacidade do bloco de apresentar propostas coesas e unificadas, o que pode ser desafiador diante da diversidade dos seus membros. De toda forma, o crescimento e a ampliação do BRICS sinalizam uma mudança significativa na governança econômica global, apontando para um sistema financeiro mais multipolar e representativo. A ampliação dos BRICS traz à tona a importância crescente da sustentabilidade e do desenvolvimento ambiental como pilares centrais da agenda do bloco. Com 39 países representando diferentes regiões e níveis de desenvolvimento, o desafio de conciliar crescimento econômico com proteção ambiental torna-se mais complexo, porém também mais urgente. Os BRICS reconhecem que o desenvolvimento sustentável é essencial para garantir a qualidade de vida das futuras gerações e para enfrentar os impactos da mudança climática, que afetam especialmente países em desenvolvimento. Assim, a cooperação ambiental entre os membros tem se intensificado, com iniciativas focadas em energias renováveis, conservação da biodiversidade e gestão eficiente dos recursos naturais. O novo Banco de Desenvolvimento, instrumento financeiro do bloco, tem direcionado investimentos para projetos sustentáveis que incluem desde infraestrutura verde até tecnologias limpas, promovendo uma transição justa para economias de baixo carbono. Além disso, a troca de experiências e boas práticas ambientais fortalece a capacidade dos países membros de elaborar políticas públicas eficazes, adaptadas às suas realidades regionais. No entanto, o equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade enfrenta obstáculos, como pressões por exploração de recursos naturais e desigualdades sociais que demandam desenvolvimento rápido. A diversidade dos membros implica diferentes prioridades e capacidades, o que requer coordenação diplomática e flexibilidade na formulação de estratégias comuns. Por fim, a atuação conjunta dos BRICS no combate à degradação ambiental reforça o papel do bloco como voz ativa nas negociações climáticas globais, buscando um desenvolvimento que seja inclusivo, justo e ambientalmente responsável. Capítulo 11. Segurança e cooperação. Estratégica entre os membros. A segurança e a cooperação estratégica são temas que ganharam maior relevância com a ampliação do BRICS, especialmente num contexto internacional marcado por conflitos regionais, terrorismo e desafios cibernéticos. Com a inclusão de países de diferentes regiões, o bloco amplia sua capacidade de atuar em questões de segurança coletiva, promovendo diálogo e coordenação para enfrentar ameaças comuns. Isso inclui o combate ao crime organizado transnacional, o terrorismo e a proteção de infraestruturas críticas. A cooperação estratégica também envolve o compartilhamento de informações e inteligência, o que pode fortalecer a estabilidade interna dos membros e prevenir crises que possam afetar o grupo como um todo. Além disso, a dimensão cibernética tornou-se um campo prioritário diante do aumento das ameaças digitais que comprometem governos, empresas e cidadãos. Os BRICS têm buscado desenvolver protocolos e estratégias para melhorar a segurança cibernética e promover um ambiente digital mais seguro
seguro e confiável. No entanto, divergências políticas e interesses nacionais distintos podem dificultar uma coordenação mais efetiva, exigindo diplomacia sensível e acordos específicos para avançar. A segurança energética e alimentar também está no radar do bloco, buscando garantir o abastecimento sustentável e a resiliência diante de crises globais. Em suma, a cooperação estratégica e de segurança nos BRICS, reforçada pela ampliação, é fundamental para consolidar o grupo como um ator internacional relevante e coeso em temas críticos. Capítulo 12. Cultura e diplomacia popular como pontes de integração. Além dos aspectos econômicos e políticos, a ampliação do BRICS tem estimulado o fortalecimento da cultura e da diplomacia popular como instrumentos essenciais para a integração do bloco. A diversidade cultural dos membros, enriquecida com os novos países, representa uma oportunidade para promover o intercâmbio cultural, educativo e científico, fortalecendo os laços entre os povos e ampliando o entendimento mútuo. Projetos culturais conjuntos, festivais, intercâmbios acadêmicos e programas de capacitação são estratégias para construir uma identidade comum, respeitando as particularidades regionais e valorizando a diversidade. Essa diplomacia popular também atua como mecanismo de soft power, ampliando a influência do BRICS no cenário global por meio da promoção de valores como solidariedade, respeito e cooperação. Além disso, o engajamento da sociedade civil, organizações não governamentais e setores privados nos processos de integração contribui para a construção de um bloco mais participativo e inclusivo. A cultura, portanto, emerge como um elo que complementa a cooperação econômica e política, criando uma base sólida para a estabilidade e o desenvolvimento sustentável do grupo. Os desafios incluem superar preconceitos, desigualdades e barreiras linguísticas, mas o potencial para a diplomacia cultural dos BRICS é vasto e promissor. A educação e a capacitação profissional são elementos fundamentais para o sucesso da integração ampliada dos BRICS. Com 39 países, o bloco reúne uma população jovem e diversificada, que pode se transformar em um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico e social dos membros. O fortalecimento da cooperação educacional inclui programas de intercâmbio acadêmico, reconhecimento mútuo de diplomas e parcerias entre universidades e centros de pesquisa. Essas iniciativas promovem a mobilidade estudantil e científica, facilitando a transferência de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades essenciais para os desafios contemporâneos. Além disso, a capacitação técnica em setores estratégicos, como tecnologia da informação, energias renováveis e indústria 4.0, prepara a mão de obra para enfrentar as demandas de uma economia globalizada e competitiva. Os BRICS têm investido em plataformas digitais e cursos à distância para ampliar o acesso à educação em regiões remotas, democratizando oportunidades e reduzindo desigualdades internas. Por outro lado, as disparidades educacionais entre os países membros representam um desafio, exigindo políticas diferenciadas e apoio técnico para fortalecer sistemas educacionais menos desenvolvidos. A cooperação na área educacional também contribui para a construção de uma identidade coletiva, fortalecendo os laços culturais e sociais do bloco. Investir em educação é garantir um futuro sustentável e inovador, capaz de consolidar o BRICS como um polo de desenvolvimento global que valoriza o capital humano. Capítulo 14. Desafios institucionais e a governança do bloco. A governança do BRICS, com sua expansão para 39 países, enfrenta desafios institucionais significativos que precisam ser superados para assegurar a efetividade e a coesão do bloco. A diversidade de interesses econômicos, políticos e culturais requer um modelo institucional flexível, porém robusto, capaz de promover a participação equitativa de todos os membros. A complexidade aumenta com a necessidade de coordenação em diferentes áreas, como finanças, comércio, segurança e meio ambiente. Um dos principais desafios é manter a unidade em decisões estratégicas, evitando fragmentações que possam enfraquecer o papel do bloco no cenário internacional. Para isso, mecanismos de diálogo permanente, mediação de conflitos e tomada de decisão consensual são essenciais. Além disso, é fundamental aprimorar a transparência e a accountability das instituições do BRICS para aumentar a confiança interna e externa no bloco. A governança também deve incluir a ampliação da participação de setores da sociedade civil, do setor privado e da academia,
fortalecendo a legitimidade e o impacto das políticas implementadas. Apesar das dificuldades, o BRICS tem avançado na criação de estruturas institucionais, como secretariados rotativos e grupos de trabalho especializados que facilitam a cooperação. A evolução da governança será determinante para que o bloco traduza sua ambição em resultados concretos, consolidando-se como ator relevante e sustentável. Capítulo 15. O futuro do BRICS e o novo equilíbrio global. O futuro dos BRICS, após a recente ampliação, está intrinsecamente ligado ao processo de transformação do sistema internacional rumo a um mundo multipolar e mais equilibrado. O bloco tem o potencial de se consolidar como uma força que representa os interesses dos países em desenvolvimento, promovendo uma ordem internacional mais justa e inclusiva, que respeite a soberania e a diversidade dos povos. Para isso, os BRICS precisarão aprofundar a cooperação econômica, política, tecnológica e social, fortalecendo a integração interna e a projeção externa. A ampliação cria oportunidades para inovar em governança, expandir investimentos e promover o desenvolvimento sustentável, mas também impõe desafios que exigem liderança e diálogo constante.